Olá, eu sou a Dani Rios e vim contar para vocês aqui mais uma história de uma nora de aço. Se vocês quiserem entrar para o meu grupo de atendimento, eu tenho um grupo que ele trabalha a mente e o corpo. Ele chama Método Daniela, então eu trabalho nesse grupo a mente e o seu corpo. A mente o quê? Você vai fazer terapia, né? Terapia em grupo, o meu grupo chama Grupo Troca e Cura, porque através da troca você se cura, você renasce como pessoa, você começa a refletir bastante. A troca ajuda muito a curar dentro do processo terapêutico. E eu trabalho com uma parceira que vai fazer a parte da nutrição. Então você entra no grupo, então é um valor muito simbólico e está incluso, na verdade, 4 sessões de terapia, uma vez por semana cada. Todos os encontros são online, são virtuais. E aí você vai ganhar 1 hora de atendimento, né? De mentoria com a coach de emagrecimento, que não sou eu, é a minha parceira de trabalho, e você vai ganhar mais um mini plano de ação para o seu emagrecimento, que nada mais é do que o quê? Uma dieta personalizada para você. Então tá aí na minha comunidade, minha propaganda, o valor é bem simbólico e é um grupo e você vai ganhar tudo isso. E eu sempre aqui, eu gosto de contar histórias, né, dos processos terapêuticos que eu atendo, que são geralmente, né, as mulheres. Eu tenho muito caso de nora. Então, assim, eu intitulei elas, né, eu dei esse título de Nora de Aço. E eu gosto aqui de contar a história para vocês das noras de aço, tá bom? Então eu recebi mais uma, tem aí também meu e-mail, tem meus contatos. Você quer contar sua história, você quer ter sua história aqui de forma sigilosa, ou mesmo se você quiser aparecer no canal, não tem problema, é você que manda. Você quer sua história contada aqui? Vamos colaborar, vamos ajudar outras mulheres? O que você acha? Vamos compartilhar sua história? Entre em contato comigo, eu conto a sua história aqui, tá bom? Vamos lá para a história de hoje. Oi, Dani, tudo bom? Eu quero dividir contigo a minha história e vou te contar como tudo aconteceu. Eu faço parte das noras de aço, como você mesmo fala. Até hoje, eu tenho 48 anos, vou fazer 49. Vou fazer 49 anos no meio desse ano de 2026. Estou junto com o meu marido desde os 15 anos. Conheci ele na cidade ou numa cidade próxima da cidade de São Paulo. Ah, tá. Ela não é da cidade, ela conheceu ele, mas não aqui em São Paulo. Hoje eu resido na cidade de São Paulo, mas não conheci ele nessa cidade. Ah, tudo bem. Conheci ele nos arredores da cidade onde morávamos, onde os jovens frequentavam o mesmo lugar. Aí a gente namorou, começou, aqui tá meio esquisito aqui, teve falhas aqui, eu acho que na digitação, viu, gente? Desculpa. Eu sou de uma família muito tradicional, e aí o que aconteceu é que um tio meu, que por sinal falam que é o meu pai, mas até aí nunca se conseguiu se provar nada e nunca ninguém foi atrás de nada. Eles falavam que a minha mãe e ele, tipo as pessoas, né? Falavam, tinha esse zum. Falavam que a minha mãe e ele tiveram um caso. Então, eu já tenho esse tipo de problema. Um tipo de problema assim, ela já tem, né, essa questão aí do tio, de falarem, de ter esse zum, que o tio e a mãe dela, eles tiveram um caso e aí ela é fruto desse relacionamento, né? Mas aí é um zum. Então, mas isso aí ficou na cabeça dela, né, a vida inteira. Então eu já tenho esse tipo de problema desde a infância. E esse meu tio, ele mandava em mim mais do que o meu próprio pai. Mas ele era muito bacana, o sentido dele mandar era de se preocupar realmente como se eu fosse uma filha. Então ele chegou junto, vamos dizer assim, no meu namorado na época e falou para ele
Ó, eu não sei como que você é, eu só sei que ela é pra casar. Essa minha paciente, tá bom? Esse tio dela falou pro então namorado dela na época, que hoje é marido. Aí meu namorado, que era um desempregado, arrumou um emprego e começou a trabalhar. Eu virei evangélica, noivamos e casamos em 4 anos. Desde o namoro, eu já percebia a diferença na minha sogra, na minha então sogra, que é minha sogra até hoje, né? Ela sempre foi realmente muito intrometida e por isso eu até me considero uma nora de aço. Tive 2 filhos com esse meu marido, no qual eu estou casada e continuo casada com ele, mas desde o namoro e continuo casada com ele, vai fazer 30 anos, ela casou bem novinha, né? Esse ano vai fazer 30 anos que eu sou casada, mas desde o namoro eu já observei coisas do tipo, ela falava assim, é porque tá tudo muito bagunçado aqui, gente, mas eu vou contar a história pra vocês mesmo assim. A sogra falava assim pra ela que coisas assim, vou contar coisa pra você marcante, tá aqui escrito, vou contar coisa pra você, coisas dele marcantes, sem ela nem querer, nem saber, mas que envolviam mulheres, né? Ela nunca gostou de mim, porque ela é de Minas Gerais e a minha família é da Bahia. Então, pra ela, na cabeça da sogra intrometida, a nora de aço, que nenhuma nora que não fosse de Minas ia prestar. Para ela tinha que ser de Minas. Então, como a família da nora de aço era da Bahia, não prestava. Qualquer pessoa que não fosse de Minas não ia prestar para ela. Então, para ela, só a região dela, as pessoas da onde são a região dela, só essas pessoas prestam. A minha família não presta, nunca prestou. Então, ela já tinha, né, essa sogra aí já tinha esse tipo de implicância. Começou a falar coisas para ela. Quando ela ia na casa da sogra, ela começou a contar coisas para mim quando eu ia lá na casa dela, do meu marido, de antes dele me conhecer. Antes dele ter me conhecido. Então, coisas... Gente, ela não queria saber dessas coisas. É um absurdo isso, né? Tem sogra aqui. Liberta seu filho. Você é sogra. Você é uma sogra assim, liberta seu filho. É feio, né? É feio fazer esse tipo de coisa. Vocês vão ver aqui. É ridículo. Aí, ela me contava que ele tinha intimidades com as meninas dentro de um quartinho que ela tinha reservado para que ele tivesse intimidades com meninas. Então a sogra chegou para ela e falou: oi, fulana, deixa eu te contar umas coisas. Eu vou te contar a história de vida dele, sabe? Tipo assim, igual aquelas sogras que falam assim: eu vou mostrar aqui para você as fotos dele de infância. Não, ela era tão abusada que ela chegou e falou: eu vou contar pra você o que acontecia antes de vocês começarem a namorar. Então, eu tenho um quartinho aqui na minha casa, mostrou o quartinho pra ela, mostrou o quartinho pra nora de aço. Esse quartinho aqui é o quartinho que ele trazia as meninas pra ter intimidade com as meninas. E contou pra ela, é escrito aqui, mostrou o quartinho pra ela, me mostrou o quartinho, falando que ali ela a sogra, reservava mesmo para que ele tivesse contato íntimo com as meninas. E assim, ela não se importando com o que eu ia sentir, porque naquela época eu só tinha 15 anos, eu estava muito apaixonada e achava desnecessário ter que ouvir aquilo. E que ele levou a fulano, a Beltrana no quartinho, inclusive me contou que tinha um botijão de gás. Tinha um botijão de gás, gente, naquele quartinho. E que ela deixava, porque a porta do quartinho era uma porta que não tinha fechadura. Então, o que a sogra, né, teve a brilhante ideia de pegar um botijão de gás, deixar ali. O filho ia, tinha lá intimidade com as meninas e punha o botijão ali. E olha o que ela conta, que chegou... que inclusive a sogra conta que uma vez chegou do trabalho e que a porta estava entreaberta e que ela viu toda a cena do filho tendo intimidade com uma menina, né? Então,
o meu marido, não falava nada quando ela contava essas histórias. Ele simplesmente não cortava e eu cheguei e falei para ele: olha, eu não gosto desses assuntos. Eu não quero saber como foi essa vida. Eu não quero saber quais as suas intimidades, né? E ele nem aí, gente. Ele nem aí. Ele falava que ela não fazia por mal, que ela fez isso de estar contando para ela, porque ela é minha mãe, ela é assim mesmo. Várias coisas aconteceram de ruim comigo, no meu emocional, por conta dela, da minha sogra, né, gente? Nada a ver ela ficar contando essas histórias e o marido, que na época a nora de aço tinha 15 anos e ele também, eles tinham mais ou menos a mesma idade. E a tal da sogra sempre falava essas asneiras. Mas, Dani, o que eu acho que foi assim mais terrível, que eu quero compartilhar nesse canal com você, para que as mulheres vejam até onde chegam as sogras que não são cortadas, que não tem limites e que o filho não coloca limite, que a gente às vezes também não coloca limite. Eu quis compartilhar a minha história porque é a coisa mais absurda que eu posso contar, a coisa mais bizarra que eu posso contar. Eu fiquei grávida do meu primeiro filho e com certeza eu escolhi o nome até então dele. Então aí ela acabou namorando 4 anos, né, com esse homem que é o marido dela hoje. Aí ela engravidou do primeiro filho e ela vai contar, gente, a história é bizarra mesmo, como tá escrito aqui, né? É ridícula. Ela coloca aqui, né? Que a história é bizarra, é ridícula e absurda, e é. Então, ela engravidou do primeiro filho e, junto com o marido dela, ela decidiu um nome pro filho, né? E aí, o que aconteceu? Quando ela estava grávida, aí quando eu fiquei grávida, a minha sogra queria dar palpite e escolher o nome. Meu primeiro neto, vou escolher o nome, aqueles papos, né? E eu não deixei. Claro, eu não deixei. Fui eu que escolhi o nome do meu filho junto com o meu marido e ele concordou. Tudo bem, até aí tudo bem. E ela continuou falando que queria outro nome. E eu falando, não, eu não quero esse nome. Eu quero o nome que eu escolhi, né? E aí, tudo bem. Ela ela continuou na gravidez, tudo tranquilo, tudo quietinho. Eu sei dessa história, tá, gente? Essa história aqui foi, na verdade, me contada pessoalmente. Nada a ver. Olha, muito, muito... Como algumas mulheres chegam ao ponto de serem ridículas, né? Mesmo. E aí foi transcorrendo tudo bem durante a gravidez. E aí, meu filho nasceu. Chegou o dia do meu filho nasceu. No dia que meu filho nasceu, ele estava comigo, meu marido, cumpriu todos aqueles protocolos. Mas até aí tinha uma surpresa para mim, uma surpresa que eu não gostei nada. Ele chegou com a certidão de nascimento e o registro do meu filho com o primeiro nome do meu filho. Foi o nome que eu escolhi. E o segundo nome, o nome que ela escolheu, gente, a sogra intrometida. Gente, essa história é real. Então ela e o marido, eles tinham decidido, nosso filho vai chamar João, vamos colocar. A sogra intrometida falou, não, você é meu filho homem, meu único filho homem, meu primeiro neto do meu filho homem, eu quero o nome José. E a minha cliente falou, não vai chamar José, vai chamar João, eu sou a mãe. E o marido, não, concordo. O que aconteceu, gente? No dia que a minha cliente essa nora de aço foi ter o neném, o marido sai para registrar, não sai? Então, gente, a mãe estava lá, minha cliente não sabia de nada, ela estava internada, estava no hospital. O marido estava lá, foi com a mamãe registrar e a mãe chegou e falou, ai, filhinho do meu coração, você não vai dar esse desgosto pra mim, você vai colocar o nome que eu escolhi. Mãe, eu não posso colocar esse nome, né? A minha mulher, a minha esposa já escolheu. Então tá, como primeiro nome você não vai colocar, você vai colocar como segundo nome. Então o menino ficou com um nome duplo.
sabe? Tipo João Paulo, mas a minha cliente não tinha escolhido esse João Paulo, ela tinha escolhido um nome que eu não vou falar aqui, tá bom? Porque assim, é um nome muito peculiar, gente, sem chance. Vamos dizer, então, resumindo, é um menino que era para ter um nome e 2 sobrenomes, um nome, o sobrenome da minha cliente, o sobrenome do marido dela. O menino, quando o marido dela chegou no hospital, tinha 2 nomes, o que a minha cliente escolheu e o que a sogra escolheu. E o marido acatou, entende? Então, assim, olha aqui o que ela fala. Isso me doeu profundamente, a ponto de eu achar que eu não ia conseguir perdoar ele. Meu pai, que estava no hospital, o pai dela, da cliente, achou isso um absurdo. Todo mundo acha isso um absurdo. Que a mãe dele se meteu até no nome do meu filho e ele não conseguiu nunca falar não para a mãe dele. Falar para a mãe dele, não, eu não vou colocar esse nome porque a minha mulher não sabe, minha mulher não tá sabendo, porque ela ficou sabendo, gente, lá, na hora que ele foi lá entregar para ela a certidão de nascimento, né? Que absurdo, que choque, nossa, que decepção, coitado. Eu me coloco muito no lugar, porque assim, jamais, para mim ia ser uma decepção, eu já ia querer mudar tudo isso, né? Isso é um absurdo. Não sei se eu ia conseguir ficar com esse homem. Ela já tá há 30 anos com ele, né? Mas ela conseguiu. Então, o que ela fala, que ela gostaria que ele falasse assim, não, mãe, eu não vou colocar esse nome, a minha mulher não sabe desse nome, ela não aceita esse nome, aí ela fala, né? Ele simplesmente cedeu ao que a mãe dele pediu para ele quando ele estava longe de mim. Então a mãe dele estava esperando ele no hospital, chamou ele para conversar, falou o que queria e ele cedeu e obedeceu a mãe dele e registrou o nosso filho com 2 nomes, um que eu tinha escolhido e o outro que a mãe tinha escolhido. Foram muitas situações do qual eu passei. Eu queria dividir essa com vocês e com você, Dani, para que todas as pessoas saibam, inclusive para as mães dos filhos, que saibam, que entendam que é muito feio, que não é o que essa mãe fez. Eu não me separei dele, porque eu sempre gostei. Meu marido vai fazer 30 anos, me casei aos 19, mas eu passei muita raiva por causa disso. Nessa área, muita comparação, muita falta de respeito, muita falta de consideração da parte dele, da parte dela, que é uma pessoa muito inconveniente, muito intrometida, e até hoje, quando meu filho vai assinar o nome dele, aquilo me dói. Porque aí ela lembra, né? Ela lembra de de tudo isso, de toda essa cena, de todo esse momento lá do hospital, né? Ela teve o filho, ele sai para registrar um nome que eles já tinham organizado tudo, vai ser fulano de tal e tal, o nome do menino. Aí ele volta com a certidão de nascimento sem falar nada para ela. Quando ela abre, aí ela vê o segundo nome do menino e ela lembra, né? Que era o nome que a tal da sogra queria. Aí ela fala, não, como assim? Ah, minha mãe pediu, eu não consegui falar não. Então ela fala que até hoje, né? O filho já é adulto, já nem mora mais com ela. Mas até hoje, assim, quando vai assinar ou quando vai falar o nome, né, do filho, ela lembra dessa situação e ainda é marcante para ela, assim, é uma coisa que é dolorida, né? Quando ela me contou que quando ela, na verdade, agora assim tá mais ameno, sabe? Mas quando ela era nova, quando o filho era criança, ela tinha que levar no médico, por exemplo, em algum lugar que chamavam ela, ele falou que era terrível, que era assim, terrível, era aquela lembrança, sabe? A lembrança da dor toda vez, aí falava, fulano de tal, aí ela lembrava daquela cena, né? Muita sacanagem, né, gente? Muita sacanagem, né? Muita falta de respeito da parte dela e dele. Ela é uma pessoa muito, muito inconveniente, Dani. Então, quando ele era criança, né, que eu tinha que fazer as fichas do médico, preencher alguns formulários, aquilo lá que eu falei, o nome dele vinha na minha cabeça ali tudo que eu passei, tudo que a mãe dele fez, tudo que ele me fez, porque eu quis que você lesse isso para contar a minha história para as pessoas, para você dividir isso, para você compartilhar isso do que uma pessoa é capaz.
você fizesse alguns comentários. Daí ela fala aqui, né, no texto, né? Gostaria, Dani, que você fizesse alguns comentários em relação a isso. Eu agradeço. Tem outras histórias e eu vou te encaminhar. Porque senão vai ficar muito longa esta, mas eu vou te encaminhar outras histórias, outras coisas, né, da parte dela, da sogra, mas essa daqui é a que eu achei mais séria, a que eu achei mais séria e a que me marcou demais. Então, essa história aqui, ela falou que ela vai encaminhar mais, não chegou ainda, assim que for chegando eu vou gravando pra vocês sabem, né, gente, eu não sei fazer edição, eu vou contando aqui, é ainda muito raiz, assim, a minha forma, mas eu vou aprimorando, eu quero passar mais a mensagem, o que me importa, mais do que qualquer etiqueta ou do que qualquer embelezamento, é passar a mensagem para vocês. Então, assim, aí ela fala aqui para mim, que ela, Dani, eu vou te encaminhar mais histórias, mas essa foi a que mais me marcou. E ela gostaria que eu fizesse comentários. Eu fui fazendo, né, comentários ao longo de toda a leitura dessa carta, desse depoimento dela. Então, gente, essa daqui, ela é uma cliente minha, já há muitos anos, né, que ela se trata. Eu acho, assim, realmente um absurdo. Eu falo pra vocês, assim, com propriedade da dor, né, que ela sentiu. Realmente, aqui na carta, é só história. Não tem nada, assim, nem 1% da mágoa, do ressentimento. Hoje já tá bem superado. Mas do que ela sentiu, principalmente no dia que ela descobriu isso, que acho que foi um dia depois que o filho dela nasceu, o primeiro filho dela. Então, aqui a gente tem que fazer uma reflexão sobre esses homens. Quem são esses homens? Quem são essas mães? Como que você tem um filho que tá ali sendo pai e que ele já tem a vida dele, né? Com a esposa, você chega e fala, não vai ser do meu jeito, sem se importar com aquela mulher, com aquela mulher que poderia ser você. Então, assim, seu filho não é seu dono, né? Desculpa, você não é dona do seu filho. Seu filho não é objeto que ele é casado. Então, a mãe desse moço aqui, completamente fora da casinha, né, gente? Um homem casado, sendo pai. Aí ela vai lá, né? Já combinaram antes, porque, gente, sinceramente, isso daqui faz muitos anos. O filho dessa moça tem 24 anos hoje. Então, assim, sinceramente, faz muitos anos, não tinha WhatsApp, então a coisa já foi combinada, ela deve ter feito a cabeça do cara, olha, não, eu quero, não, você vai cederam, já combinaram tudo sem a minha cliente saber, né? Ela igual uma palhaça, foi lá, se internou, achando que tava tudo certo, ele traiu ela, né, gente? Ele traiu a confiança dela, porque ele esperou o neném nascer, ela lá de cesárea, tranquila, tô indo lá registrar, quando vai, encontra com a mamãe na porta do hospital, vão lá fazer o registro, a mamãe lá vendo tudo, sabe? Uma puta de uma maldade, assim, uma maldade absurda, né? E realmente, assim, muito triste uma história dessa. Eu, assim, dou muito crédito para ela, para essa minha cliente, por ela ter superado, por ela ter conseguido trabalhar isso dentro da cabeça dela, porque, assim, não era o que ela tinha combinado, e como, né, ela falou aqui, a gente sabe que é verdade isso. Todas as vezes que ela ia no médico, todas as vezes que chamava o menino na escola, deve ter tido formatura, ela devia lembrar dessa traição, né, que ele fez para ela, dessa cena, né, dele chegando com a certidão de nascimento do filho deles e ela descobrindo ali na hora que ele colocou, que ele cedeu, né, ao nome da mãe. E essa mãe, né, gente, que absurdo, que mãe extremamente caprichosa, egoísta, né, individualista, irresponsável, porque a nora estava ali acabando de ter um bebê, uma cesárea. Como é que você vai causar o quê? Esse ódio, esse desequilíbrio desnecessariamente para mostrar o quê? Que será que essa sogra quis mostrar? Eu ganhei, ele me obedece até hoje, quem manda sou eu. Deve ter tido, né? Deve ter passado isso na cabeça. Lembrando que o maior culpado de tudo é esse marido, né, gente? Porque ele continuou sendo o filhinho da mamãe. Ele não soube se colocar no lugar, na posição de marido, né? Eu tenho agora, mãe, legal, né? Que a senhora quer, que a senhora sempre sonhou com esse nome. Esse nome não é o nome dos sonhos, nem meu, nem da minha esposa, né? Desculpa, não vou poder realizar esse sonho da senhora, né? Agora um momento, ou sei lá como fosse, que ele fosse sair dessa situação, ou falar mesmo claramente, não quero, não de jeito nenhum, não, ele foi lá e cedeu. Um menino
que ainda precisa crescer. Agora já deve ter crescido, né? Faz 24 anos isso, eles são casados há 30 anos. Eles estão, na verdade, juntos há 30 anos, né? Eles namoraram 4, casaram e depois de alguns anos de casamento, tiveram um filho, que hoje está em 24 anos, e vão fazer 30 anos de casado esse ano. Então, assim, uma história pra gente refletir. Pra gente enquanto nora, pra gente enquanto mãe, aí as mulheres, né, que têm filhos homens, refletirem. Tem coisas que são muito feias, tem coisas que é passar de todo e qualquer limite do bom senso imaginável. Gente, muito obrigada mais uma vez, vou postar aqui. Eu espero que vocês gostem dessas histórias aí que eu vou começar, né, que eu tô postando. Eu espero que vocês me deem sugestão também, porque eu não sou totalmente antenada nesse mundo cibernético, então sugestões são bem-vindas. Participem do meu grupo, cuidem de vocês, invistam em vocês, é muito bom, viu, gente? A gente cuidar do corpo, é muito bom a gente cuidar da cabeça. E unir os dois com um precinho bom, melhor ainda. E não é nem pelo preço, sabe? Quando você faz alguma coisa por você, você se dá valor. Então, aí tá a grande virada de chave. Eu sou a Dani Rios, sou psicanalista, pode se abrir comigo, pode se comunicar comigo, entre em contato comigo, se você precisar, se você quiser. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!